nome da família vira um número, é isso? Cada família tem um código associado ao endereço onde ele está residindo. Agora, dentro do questionário, nós temos o nome de todos os moradores. Entretanto, jamais publicaremos informações relativas a nome de pessoas ou conjunto de pessoas. Serão sempre domicílios e nunca o domicílio individualmente, e sim o conjunto de domicílios. Então, tecnicamente, vocês poderiam comparar os dados de um ano com a mesma família 10 anos antes para ver evolução? Eu pergunto isso porque no Brasil nós não temos uma coisa como Framingham, que você acompanha uma família por 50, 60 anos, que dá informações preciosas, né? E nós temos isso? Vocês têm essa capacidade? Tecnicamente é possível, mas para que você faça isso, você tem que ter um conjunto bastante detalhado de informação dentro de cada questionário para ter esse detalhe. Como, por exemplo, nome, sobrenome detalhado, o próprio endereço e também a data de nascimento. Com data de nascimento e com nome e sobrenome, você pode fazer uma análise do histórico de famílias. O IBGE não desenvolveu até agora essa metodologia. Alguns países fazem isso, mas não no âmbito de um censo visitando e pesquisando 58 milhões de domicílios, mas uma subamostra bem menor para fazer esse tipo de análise. Mas vocês vão fazer, porque isso é super importante. Não, mas o IBGE não está vamos lutar por verba, né? Eu acho que isso é o que você vai querer. Não é apenas uma questão de verba. É claro que tudo envolve despesas para realizar, mas metodologias específicas que precisam ser desenvolvidas para, no futuro, poder desenvolver esse tipo de trabalho a partir de dados que não precisa necessariamente ser do censo. Eduardo. Essa é a primeira vez que o IBGE vai perguntar aos brasileiros sobre sua orientação sexual. Eu queria saber do senhor qual é o impacto que isso vai ter e se isso vai facilitar ou não políticas públicas, a lei do casamento de pessoas do mesmo gênero. O que o senhor acha sobre isso? Bom, em primeiro lugar, a gente percebe que isso não é um fenômeno social que interessa apenas a população brasileira. Cada vez mais, esse é um tema que está na pauta da comunidade internacional. Muitos países já estão tratando esse tema com bastante profundidade e o IBGE, durante a fase de preparação do censo e, na verdade, já no censo de 2000, recebeu uma demanda muito grande para essa questão. Então, no censo de 2010, nós incluímos questões no questionário da seguinte maneira: no momento em que a gente vai construir a relação de parentesco de todos os indivíduos residentes num domicílio, temos que escolher um indivíduo para ser essa pessoa de referência. Todos os demais serão relacionados a ela, como filho, como pai, como tio, como sobrinho, como enteado e, inclusive, na medida que a cada um eu pergunto o nome e o sexo, eu posso ter pessoas, casais do mesmo sexo, se declarando Eduardo, quais são as perguntas domicílio. que o recenseador faz num caso como esse? Que pergunta ele faz? Por exemplo, ele pergunta qual é o seu sexo? Por exemplo, ele é orientado a cada indivíduo perguntar nome, idade e sexo, masculino e feminino. Depois, eu também tenho a pergunta para saber, cada um desses indivíduos, qual é a relação de parentesco. Você pergunta qual é o sexo da sua esposa? Mas o recenseador não tem o direito de atribuir ao indivíduo um sexo. Ele tem que perguntar. Mesmo que eu esteja aqui numa casa perguntando, na sua casa tem energia elétrica, você vai dizer para mim, a televisão está ligada. Eu sei que a televisão está ligada. Mas eu acho que é inusitado, né? Você respondeu qual é o sexo da sua esposa. Eu preciso padronizar o comportamento de 190 mil recenseadores para perguntar a mesma coisa de cada maneira. Porque sexo eu posso até deduzir, mas eu não posso deduzir renda, escolaridade. Estou dizendo que algumas pessoas até mandaram perguntas e ficaram um pouco assustadas com esse tipo de pergunta lá na casa deles. Mas repare o nosso instrutor. Eu estou dando um treinamento a 190 mil pessoas. Cada uma dessas pessoas poderá ter um entendimento diferente. Então, todos têm que seguir a mesma regra. Pergunte o nome, pergunte a idade, pergunte o sexo, pergunte se na casa tem energia elétrica, se tem bem, se tem banheiro, se tem tudo. Mesmo que você saiba, mas não é você o entrevistado.
O entrevistado é o morador. O morador tem que ter o direito de dizer sim ou não a cada resposta. Mesmo quando a resposta pode parecer óbvia, mas nem sempre o que é óbvio é o real. E qual que é o impacto disso? Eu queria que o senhor respondesse, que o senhor não respondeu. Uma vez, né, se imaginando, o que vai sair disso? Bom, em primeiro lugar, a gente pode ver até pela legislação brasileira que tem avançado muito na direção, por exemplo, no reconhecimento de casais do mesmo sexo para ter direito à previdência, planos de saúde e outros benefícios. Consequentemente, isso está resultando no Brasil de um movimento social cada vez mais marcante no país, de autorreconhecimento da população pelo seu status social, pela sua condição social perante a sociedade brasileira. O que nós estamos fazendo é simplesmente reconhecer, numa pesquisa dessa natureza e dessa profundidade, situações que já estão acontecendo na sociedade brasileira. Portanto, para efeito da saúde, para efeito da educação, para efeito de previdência e outros direitos que o cidadão possa fazer uso, ele está se reconhecendo, mas não é a informação estatística que dará a ele o direito de ter ou não um benefício qualquer no futuro. Isso é uma informação meramente estatística, mas provavelmente, se ele disser isso a um instituto de estatística, ele também estaria fazendo o mesmo fora da sua própria casa e perante várias instâncias da sociedade brasileira. Eduardo, como é que foi a definição das perguntas? Quer dizer, quantas perguntas são no questionário, no maior, porque se não me engano são 2 questionários, Isso. E como é que se define? Imagino que você tem um partido de talvez dezenas de perguntas, eventualmente centenas de perguntas. Nós começamos em 2008, criando uma comissão consultiva do nosso censo e para essa comissão nós convidamos especialistas que são usuários de estatísticas do IBGE e não são funcionários do IBGE. Depois dessa comissão, também abrimos para o público, e aí eu falo parceiros do IBGE e usuário de informação do IBGE, para propor temas que pretendessem que fossem incluídos no censo. Depois abrimos na própria internet a possibilidade de fazerem sugestões de inclusão de temas no censo. Resultado, recebemos 9.000 sugestões de temas a serem incluídos no censo do Brasil. Depois disso, a nossa área de pesquisa, a nossa diretoria de pesquisa, começou então a fazer o filtro de todas as informações. E com uma posição bastante clara e inteligente. No momento em que os temas eram propostos, a diretora dizia na hora, não precisa dizer que isso é importante. Tudo é importante. Agora, dá um tema dessa natureza no próprio censo. E daí foi feita uma seleção de temas que passaram esses temas por provas, uma série de provas piloto e também por um teste que nós fizemos no município de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, que é um município de 190 mil habitantes, e deste teste, dessa prova experimental que nós fizemos no final do ano passado, surgiu então o final do censo com o formato atual. O questionário simplificado tem cerca de 27 questões e o questionário completo tem cerca de 90 questões, mas sabendo que o morador não necessariamente responderá a todas. E quando se faz uma e quando se faz outra? Só se responde a um ou ao outro. O processo é aleatório e há critérios definidos no sistema que está embutido no próprio equipamento. Num município, como por exemplo o município de São Paulo, com mais de 500 mil habitantes, para cada 100 domicílios visitados, 5 responderão ao questionário completo e 95 responderão ao questionário simplificado. No município com menos de 2.500 habitantes, como o caso de Borá, no estado de São Paulo, cuja coleta já até terminou, no município de Borá, que tem 805 habitantes, para cada 2 domicílios visitados, um respondia o questionário simples, o outro respondia o questionário completo. Ou seja, eu tenho extrato de questionário de 50%, 30%, 20%, 10% e 5%, em função do tamanho. Doutor Eduardo, muitos telespectadores participando aqui do nosso chat com suas perguntas e muitos são recenseadores. A gente tem o Josiano de Resende, no Rio de Janeiro, a Letícia de Pinhais, no Paraná, e vários outros perguntando por que não está sendo divulgada a obrigatoriedade para responder ao censo e qual que é a orientação que vocês do IBGE estão dando para esses recenseadores, já que eles dizem que muitos estão enfrentando dificuldades com a população, porta na cara, pessoas que não conhecem IBGE, censo. Bom, nós temos várias estratégias. A primeira é que, por lei,
o cidadão é obrigado a prestar informação ao Instituto Oficial de Estatística. E o IBGE, por lei, é obrigado a preservar o sigilo daquela informação individual. Por outro lado, nós temos que fazer campanha publicitária sobre o censo para chegar à casa de cada indivíduo, para que ele saiba que o censo está ocorrendo e, portanto, prestar a informação necessária. Também usamos os diversos meios de comunicação para dar maior visibilidade ao trabalho. Em cada município, criamos uma comissão municipal de geografia e estatística para trabalhar com os membros da comunidade local e justamente para buscar apoio e dar visibilidade ao trabalho. Mas, concretamente, nós esbarramos em um número que é pequeno de habitantes que, por motivos variados, se recusam a prestar informação. Nesse caso, eu tenho 3 caminhos. A entrevista presencial com o recenseador fazendo o seu trabalho. A oferta a esse morador de responder o questionário pela internet. Se o problema dele é prestar informação individualmente, que o faça pela internet. E nós temos prazo para terminar o trabalho. 31 de outubro, a coleta termina. Então, depois de terminada a coleta, nós faremos uma estimativa da população desses domicílios, considerados pelo IBGE como fechados porque sabemos que existe morador, mas não recenseamos a população. E esses domicílios fechados têm um tratamento pelo IBGE para estimar o número de moradores. Então, na hora que publicar a população de cada município, é o número total, seja você entrevistado ou não. Ok, nós vamos fazer um intervalo. Doutor Eduardo, esse é o nosso primeiro intervalo, mas eu gostaria, antes do intervalo, de apresentar aqui os nossos 3 tuiteiros que foram convidados para o programa de hoje e que estão colocando aqui na internet as suas observações, seus comentários sobre o programa que estão assistindo aqui no estúdio. Está aqui conosco a Érica Peroni, que é mestranda em comunicação social. Conosco também o blogueiro Diego Biagi. E está aqui a advogada Gisele Zamboni, que também é blogueira.